Justiça manda prender José Dirceu. O ex-ministro tem até às 5 horas da tarde para se apresentar à carceragem da Polícia Federal. 6% pré-fixado é algo absolutamente condizente com a prática. O assediador era um adolescente de 16 anos que chegou a ser detido pela equipe de segurança da companhia de trens. Pelas novas regras, ao acessar o site ou ligar no telefone 135, o beneficiário vai receber imediatamente um número de protocolo. A realidade daquela família que vive com nada praticamente, vive sem um colchão para dormir, e às vezes a gente reclama da vida, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-ministro José Dirceu tem até às 5 horas da tarde para se entregar à Polícia Federal. Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o último recurso do ex-ministro em segunda instância em processo da Lava Jato. Nós vamos conversar agora com a repórter Aline Barcelos, que tem ao vivo mais informações da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Boa tarde, Aline. Se baixar, eu vou. Levanta. Você está me ouvindo? Boa tarde a todos. É isso mesmo. José Dirceu tem até às 5 horas da tarde para se apresentar à carceragem aqui da Polícia Federal. O ex-ministro está em casa e, segundo o advogado de defesa, ele pode se apresentar a qualquer momento. José Dirceu responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa em um processo que investiga irregularidades da Petrobras. A defesa de José Dirceu disse que vai recorrer dessa decisão, ainda cabe recurso para instâncias superiores, porque discorda dessa decisão da Justiça de determinar a prisão do ex-ministro. Até então, José Dirceu estava em liberdade, mas com o uso da tornozeleira eletrônica. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. Rafaela? E na sessão plenária do STF dessa quinta-feira, os ministros decidiram fixar em 6% o valor pago como juros compensatórios em casos de desapropriação. A ação foi proposta pela OAB contra a medida provisória que alterou uma lei de 1941. Por unanimidade, os ministros do STF decidiram reduzir para 6% ao ano os juros compensatórios em casos de desapropriações de terras ou imóveis por necessidade, utilidade pública, interesse social ou para fins de reforma agrária. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a decisão liminar do Supremo de 2001, que manteve a taxa em 12%, foi devido à conjuntura econômica e inflacionária do país e que atualmente a situação é outra. A lei fez uma ponderação entre justa indenização e legítimos interesses da administração e estabeleceu que a alíquota razoável era de 6%. No que se refere à confirmação da cautelar, especificamente, pelo menos numa parte, a expressão até, que era mais extensa na cautelar, mas que aqui foi, a não ser no voto do ministro Marco Aurélio, acompanhada pelos outros ministros, no que se refere à incidência de até 6%, portanto, ficando apenas a expressão até e não mais a locução integralmente. Não se trata, longe disto, de qualquer medida de caráter supressivo ou extorsivo de direito, porque, como vimos, 6% pré-fixado é algo absolutamente condizente com a prática. O caso foi julgado em uma ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Com a decisão, o cálculo dos juros compensatórios incide sobre a diferença entre 80% do valor oferecido no início do processo e o valor decidido pela Justiça ao final do julgamento. Essa compensação serve para indenizar o proprietário das perdas financeiras no período que ficou sem o imóvel e sem o valor total devido.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou parte de uma decisão do Tribunal de Contas da União que determinava a revisão e o cancelamento de benefícios de pensão por morte a filhas solteiras maiores de 21 anos de servidores públicos civis. O TCU se baseou numa lei de 1958 que determinava a suspensão do benefício para quem tem outras fontes de renda. Rafaela, o ministro Edson Fachin aplicou a jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal de que a lei que rege a concessão do benefício de pensão é a vigente na data da morte do segurado. Na decisão do ministro Fachin, melhor dizendo, mantém a possibilidade de revisão em relação às pensões em que as beneficiárias ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do Estado Civil. Mulher vítima de assédio sexual dentro de trem em São Paulo será indenizada em R$20 mil. Mais de 86% das brasileiras já foram vítimas de algum tipo de assédio em espaços urbanos. Para evitar esse tipo de situação, o governo do Distrito Federal adotou um vagão exclusivo para as mulheres. Eu acho que foi fundamental. Eu acho muito importante, eu só uso esse vagão. Mas nem sempre esse espaço é preservado. Tem homens que entram? Entra sim. Muito, vários. Dá briga aqui. A gente tem que falar, esse é o vagão das mulheres. Entendeu? Se já é difícil evitar situações constrangedoras em vagões exclusivos, imagina quando ele não é. Em São Paulo, uma passageira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos procurou a justiça depois de ter sido vítima de assédio sexual. O assediador era um adolescente de 16 anos que chegou a ser detido pela equipe de segurança da Companhia de Trens. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização dela por entender que a agressão praticada por terceiros afasta a responsabilidade objetiva da empresa. Mas, no STJ, a ministra relatora Nancy Andrighi declarou que a ocorrência de assédio tem conexão com os serviços prestados pela companhia de trens e, por isso, ela deve reparar o dano. A magistrada ressaltou que existe a necessidade de as concessionárias de transporte tomarem medidas de proteção às passageiras para evitar que esses fatos ocorram. Nancy Andrighi afirmou ainda que a vítima do assédio sexual sofre um evidente abalo físico e psíquico e os danos devem ser reparados. A Justiça do Rio Grande do Sul proibiu que mulheres presas sejam levadas para o presídio estadual de São Cepé por falta de estrutura no local. Conforme o magistrado da Vara de Execuções Criminais, após recentes inspeções foi constatado uma série de problemas na casa prisional que não se destina ao apenamento de prisões de mulheres. Entre outras complicações, foram verificados que há agentes penitenciários homens na segurança interna e que as presas eram recolhidas em cela no mesmo corredor dos detentos do sexo masculino, além de superlotação e precárias condições de higiene. No caso de prisões em flagrante ou captura na comarca, as mulheres deverão ser recolhidas em celas na área externa do presídio, sem contato com presos homens e por no máximo 72 horas. Prazo considerado razoável para que a administração regional da SUSEP providencie a remoção das presas. E o Tribunal de Justiça Gaúcho negou o seguimento a recurso especial dos donos da Boate Kiss contra a indenização que deve ser paga a 2 sobreviventes da tragédia que ocorreu em janeiro de 2013 na cidade de Santa Maria. Em 2016, os réus foram condenados pela juíza Heloísa Helena Hernandes de Hernandes, da comarca de Santa Maria, a indenizarem 2 sobreviventes do incêndio da Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. No ano seguinte, houve recurso ao Tribunal de Justiça do Estado. A 10ª Câmara Cível manteve por unanimidade a decisão de primeiro grau, mas os réus interpuseram recurso especial, a fim de levar o questionamento às cortes superiores. Eles requerem a reforma do acórdão para fins de reconhecer o cesseamento de defesa ou a improcedência da demanda, além de redução do valor fixado a título de indenização.
No entanto, o terceiro vice-presidente do TJ, desembargador Túlio Martins, considerou que a inconformidade não merece seguimento. Cada uma das autoras da ação receberá R$20 mil. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, INSS deixa de agendar atendimento presencial para pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade. Pelas novas regras, ao acessar o site ou ligar no telefone 135, o beneficiário vai receber imediatamente um número de protocolo. Os estudantes que desejam fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até o final desta sexta-feira para fazer a inscrição no site www.enem.inep.gov.br. Quase 6 milhões de estudantes já estão inscritos no exame para conseguir entrar em universidades públicas sem vestibular, além de ter acesso a bolsas em faculdades particulares e ainda obter financiamento estudantil. A Justiça Eleitoral superou em 54% a meta de recadastramento biométrico dos eleitores fixada para 2018. A previsão era de cerca de 9 milhões de eleitores, mas cerca de 14 milhões compareceram aos cartórios eleitorais para cadastrar as impressões digitais. Em parceria com os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral vem implementando a medida de maneira gradativa desde 2008. A meta é concluir o cadastro das digitais de todos os eleitores até 2022. Até o momento, cerca de 86 milhões de pessoas foram identificadas biometricamente em todo o país, o que corresponde a mais de 58% do total dos eleitores. Apenas em 2018, 14 milhões compareceram aos cartórios eleitorais para cadastrar as impressões digitais. Dos 16 estados que realizaram o cadastramento nesta etapa, o Paraná foi o que obteve o resultado mais expressivo. Cadastrou cerca de 525 mil paranaenses, o que corresponde a um aumento de 1.444% em relação à meta prevista, de 24 mil eleitores. Em segundo lugar está o Acre, que atingiu mais de 36 mil cidadãos. O número corresponde a 351% a mais do que o pretendido pelo Estado, que era 8 mil eleitores. Pará ficou na terceira posição. Mais de 1 milhão de eleitores participaram da iniciativa no Estado, cuja previsão era biometrizar 253 mil pessoas, um aumento de 346,68%. O cadastramento biométrico será retomado no dia 5 de novembro. O Distrito Federal e os estados de Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima e Tocantins já recadastraram 100% do eleitorado. A partir da próxima segunda-feira, beneficiários do INSS vão ter mais facilidade na hora de iniciar um atendimento. Para ter acesso a alguns serviços, não será mais necessário ir até uma agência. Por enquanto, a novidade vai funcionar para quem precisa do salário maternidade ou vai entrar com pedido de aposentadoria por idade. A mudança vai tornar os atendimentos e a concessão dos benefícios mais rápidos. Por isso, quem já tiver todos os documentos exigidos pelo órgão e preencher os requisitos, vai ter o atendimento de forma automática, sem precisar comparecer a uma agência. Pelas novas regras, ao acessar o site ou ligar no telefone 135, o beneficiário vai receber imediatamente um número de protocolo. Ele vai poder acompanhar o andamento do processo. Diminuição das filas e do tempo de espera são os principais objetivos do INSS ao definir as novas formas de atendimento. A previsão é de que a cada ano, pelo menos 220 mil pessoas deixem de ir a uma agência. No dia 24 deste mês, outros serviços também não vão mais exigir a presença dos beneficiários. São eles a desistência de aposentadoria, alteração de dados cadastrais, solicitação de benefício não recebido e pedido de pensão por morte. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio a advogada Simone Rajar Cardoso. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Queria que a senhora falasse sobre essas mudanças na licença maternidade e aposentadoria pela internet. A gente pode considerar essa medida como um avanço? Sim, o INSS criou esse sistema chamado Meu INSS, que de agora em diante vai facilitar
para que os seus clientes, essa clientela do INSS, possa ter acesso via internet. Ela fez a regulamentação recentemente por uma instrução normativa. A princípio, nós podemos considerar isso uma facilidade. Entretanto, nós também temos que levar em conta que essa clientela do INSS ainda é uma clientela que não está acostumada com as mídias, com as plataformas digitais para uso desse sistema. A princípio, a partir de segunda-feira agora, vale lembrar que é para os casos de auxílio maternidade e de aposentadoria para urbanos, ainda para esses dois. Agora, doutora, nós temos aí uma espécie de problema de gerações. Aliás, é uma brincadeira que eu faço, eu mesmo digo que eu sou um pouco analógico em relação a operar determinadas mídias digitais. E para muitas pessoas, até mesmo o acesso, como a senhora bem disse, a computadores, ele é algo difícil. Então, para uma parcela da população, isso pode ser, na verdade, uma dificuldade. Sim, há uma parte da população que vai verificar esse sistema como um problema, seja porque não tem um computador em casa, não tem o equipamento adequado, seja porque tem dificuldades para o sistema. A apresentação do INSS para esse atendimento via digital, com certeza é um avanço para longos anos, e vamos imaginar aí 10, 20 anos, mas não para uma geração atual que não está acostumada a trabalhar com esse sistema digital. Agora, para resolver qualquer coisa lá no INSS, a pessoa geralmente leva a documentação. E agora, com a informática, como é que isso vai ser feito? Nós também temos que lembrar que existem outros órgãos, e muitos órgãos já estão trabalhando com o sistema informatizado. Um exemplo é a Superintendência Regional do Trabalho ou as empresas que encaminham todas as suas informações, os seus sistemas, por exemplo, como o CAGED, que é um documento em que ela deve informar a contratação e demissão, e isso tudo faz referência ao INSS. Essa documentação toda já é digitalizada. E, portanto, a princípio, o INSS já teria acesso às informações, não necessitando da documentação. Agora, é preciso lembrar que não basta ter o sistema. O INSS tem que garantir que ele tenha um quadro efetivo que vá dar vazão a esses pedidos, a esses requerimentos, ou seja, ele vai precisar de funcionários para analisar essa documentação. Agora, doutora, uma outra questão que ainda tem uma relação direta com o que colocamos anteriormente sobre o acesso aos meios digitais, e a pessoa que não tem o computador em casa, às vezes não utiliza ou não tem acesso no trabalho e vai, por exemplo, fazer esse processo em uma LAN house. Como é que fica a questão de segurança? Isso é uma questão a se pensar. Uma ideia que pode ser dada é que os órgãos de representação de classes, a própria OAB ou associações disponibilizem equipamento, banda larga e até funcionários para auxiliar os seus representados para fazer esse serviço. Isso seria uma forma de ajudá-los e seria uma forma de segurança também, porque há de se levar em conta que esses segurados do INSS que vão fazer uso de LAN house, ajuda de terceiros, do seu vizinho, vão disponibilizar suas informações, seus dados pessoais. E isso vai ficar aberto em computadores. Doutora, vamos acompanhar justamente essa sistemática a partir da próxima semana, que ela é bastante importante. Felizmente, o nosso tempo está esgotado. Há outras dúvidas, mas estaremos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a gentileza e espero ter ajudado aí com as informações. Com certeza. Muito obrigada. Até a próxima, doutora Simone. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, no quadro Eu Faço a Diferença, conheça um empresário do interior da Bahia que doa casas para famílias carentes. A realidade daquela família que vive com nada praticamente, vive sem um colchão para dormir, e às vezes a gente reclama da vida, né? Superior Tribunal de Justiça promove o segundo Fórum Aprimore para debater competências e governança de pessoas. A abertura do evento contou com a presença da presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, que destacou a importância de estabelecer diálogo direto com outros órgãos para a melhoria da administração. Em um esforço contínuo, a área de gestão de pessoas das entidades públicas tem buscado ferramentas de uma organização que permitam desenvolver suas atividades com maior eficácia. A ideia de organização estratégica busca a gestão
por competências. O ministro Antônio Saldanha Palheiro ressaltou que priorizar a gestão de competência e governança de pessoas é essencial para o trabalho da Corte. O tipo de atividade que nós exercemos é a prestação de serviço. Então, a qualificação do pessoal que vai desempenhar suas atividades, ela toma uma importância diferenciada para que o serviço seja bem prestado. O fórum foi criado em 2016 como parte do projeto estratégico Aprimore, que busca aperfeiçoar a gestão de pessoas e o crescimento administrativo do tribunal. Durante o evento, temas que envolvem educação corporativa, desenvolvimento de pessoas, governança e gestão estratégica estão sendo discutidos por professores, especialistas e chefes de órgãos do judiciário. 600 inscritos entre membros do Ministério Público, advogados e servidores participam do segundo Fórum Aprimore no auditório externo do STJ. E o ministro do STJ, Og Fernandes, lançou um livro de pensamentos. A obra, intitulada Cabeça de Juiz, quer aproximar os magistrados da população. O ministro Og Fernandes, formado em Direito e Jornalismo, ocupa uma das cadeiras do Superior Tribunal de Justiça há 10 anos. Atualmente integra a Corte Especial, primeira sessão e segunda turma do STJ. Antes do tribunal, exerceu funções como professor, advogado, juiz, desembargador e repórter. O ministro Og tem uma sensibilidade para as questões da comunicação social, para as questões do jornalismo, que se reflete nas decisões dele como julgador, que se reflete também na vida intelectual do ministro Og. O ministro Og Fernandes nunca deixou a veia jornalística de lado e escolheu o Twitter para continuar informando a população. Da rede social surgiu o livro Cabeça de Juiz. A obra reúne mais de 150 frases sobre os desafios dos magistrados no exercício da profissão. Com uma linguagem simples e acessível, Og Fernandes aborda as dificuldades no cotidiano do Poder Judiciário. O trabalho é uma coletânea de pensamentos, aforismos, ideias que em quase 40 anos de magistratura foram formando a minha consciência em torno da magistratura. A ideia é que isso possa ser útil a um juiz, possa ser útil a um advogado, possa ser útil a um cidadão qualquer. Tenho dito, eu gostaria que o livro fosse vendido em banca de revista para qualquer pessoa poder ter acesso. Esse livro é muito especial, traz uma linguagem extremamente acessível. São pílulas, são frases tratando de vários temas, evidentemente, na perspectiva dos juízes. Em uma das frases, o ministro faz uma reflexão. Definhou a capacidade de sensibilizar-se com o que é humano, está na hora da aposentadoria ou de mudar de profissão. Juiz é pessoa, ele tem que conviver com a sociedade, uma linguagem fácil, acessível e compreensível. Em outro Twitter ele escreve: errou, lembre da canção de Paulo Vanzolini, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E você vai conhecer agora um empresário do interior da Bahia que decidiu ajudar a população carente da cidade onde vive. Pois é, Cadu, há 11 anos ele constrói e doa casas para quem mais precisa. É a história de hoje do quadro Eu Faço a Diferença. Foi com a ideia de retribuir e agradecer por tudo que conquistou na vida que o Edilson, empresário no município de Botirama, a quase 700 quilômetros de Salvador, na Bahia, criou em 2007 um projeto voltado para ajudar famílias carentes. Inspirado em um programa de televisão, ele decidiu construir, reformar e doar casas a quem vive na cidade. Minha esposa estava assistindo e eu também fui assistir. E aí nós vimos passar, né, uma pessoa lá, um determinado apresentador, reconstruindo casas, né? Reconstruindo casas. E a minha esposa viu e falou: dá pra gente fazer alguma coisa parecida aqui. Eu gostei demais, falei: ó, adorei isso aí. Ela falou: dá pra gente fazer alguma coisa aqui na nossa cidade relacionada a isso. Falei: vamos então tentar fazer uma casa. E aí bolamos a estratégia. Logo após a entrega das primeiras casas, o projeto chamou a atenção. O empresário passou a receber centenas de cartas, com as mais diferentes histórias. 3 são escolhidas a cada ano. São essas pessoas que vão receber um novo lar. Todo lugar tem pessoal sofrido, agora no Nordeste tem mais. Na nossa região, a nossa cidade é uma cidade pobre, uma cidade de 28 mil habitantes. Tem cada história, cara. Tem cada história que não tem jeito para você não chorar. Não tem jeito para você olhar e não chorar. E você pega, começa a ler, né?
e começa a ver a realidade de cada pessoa, a realidade daquela família que vive com nada praticamente, vive sem um colchão para dormir. E às vezes a gente reclama da vida, né? Antes mesmo das obras começarem, o Edilson também se preocupa com o local onde as famílias vão ficar durante a reforma ou construção. Quando é preciso, ele mesmo paga o aluguel para a família até o fim da obra e ainda chama amigos para participarem do projeto. São aproximadamente 30 dias até que tudo fique pronto. Cada construção custa entre 25 e 30 mil reais. Em 11 anos, o projeto já deu 33 casas de presente. E quando chega a hora da entrega, o empresário faz questão de ir acompanhado dos filhos e da esposa, principal incentivadora do projeto. Momento de grande emoção, tanto para quem doa, quanto para quem recebe a casa. Vocês não têm noção de que é morar numa casa de lona, nem cozinha tinha. No dia que a gente recebeu essa casa, foi uma alegria imensa. Eu vi a alegria estampada assim, no sorriso do meu sobrinho, porque quando a gente saiu dali, falou, agora a gente vai mudar para casa da gente, numa casa que realmente é da gente, que dali ninguém mais vai tirar você. Você está ali, é seu e pronto. O sonho da casa própria, para mim foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Parar com o projeto? Nem pensar. O Edilson já está recebendo as cartas para a seleção deste ano. É a vontade de fazer a diferença na vida de quem precisa. Isso aí me tornou uma pessoa muito melhor. A satisfação das pessoas é a minha satisfação. A alegria das pessoas é a minha alegria. Muito bonita a matéria, a iniciativa, né, Cadu? Faz a diferença, com certeza. Com certeza. E agora, lembrando que você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até segunda. Boa tarde para você.